A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta. Iniciamos em 2014, vamos completar 10 anos no ar, na rádio local, 87,9 Rádio Clube FM, ou pela internet, que é o www.radioclubefm.com.br. Também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos mais uma vez do nosso Festival de Caldos, que acontecerá no próximo sábado, de 18 às 20 horas. Ingresso por apenas R$20. É uma maneira que você tem de nos auxiliar, uma vez que a doutrina espírita não tem dízimo, fontes de renda, todos trabalhamos gratuitamente, mas precisamos de dinheiro para a manutenção das instalações, bem como pagamentos de taxas, como água, luz, telefone. O cardápio é feijão amigo, canjiquinha com costelinha e também vaca atolada, além de refrigerantes, sucos, sobremesa. Então venha para cá no sábado às 18 horas, comemorar conosco. E agradecemos também aqueles que contribuíram com os gêneros alimentícios para a confecção desses caldos. São doações que também recebemos, como feijões, carnes. Deus abençoe a todos. Recebo carinhosamente no programa minha querida amiga expositora espírita Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos da Rádio Clube. Estejamos aqui mais uma vez unidos para aprendermos um pouquinho mais. Queridos, vamos estudar o poder da fé. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos corações ao Mestre de Amor. Te pedimos, Jesus, nesse momento, que nos aquiete o coração, que acalme a nossa mente, sempre cheia de pensamentos, de ansiedade, de medos e inseguranças. Nos ajude a vencer um dia por vez, uma etapa de cada vez. Nos guarde, nos proteja, nos fortifique, nos fortaleça na fé, na coragem para seguirmos adiante. Proteja as nossas famílias, os nossos amigos e todos aqueles que necessitam nesse momento das tuas bênçãos e da tua luz. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, que é o poder da fé. A jovem tinha grave problema nos pulmões, magra e abatida, experimentava a prostração dos tísicos. O médico indicava vários remédios. Procurou Chico, mostrou-lhe a receita. Lembrando a todos que isso passou por volta de 1960, onde a medicina estava muito mais atrasada do que nos dias atuais. As dificuldades eram maiores, né?
Devo tomar por 30 dias, mas não tenho dinheiro para comprar os medicamentos. O médium, pobre também, com encargos familiares, lamentou: minha filha, infelizmente não tenho com que ajudá-la e meu pagamento vai demorar. Mas peça à Mãe Santíssima e o socorro não lhe faltará. Quais são os horários da medicação? Pela manhã e à noite. Observem que Chico, tanto quanto nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, eles tinham uma fé inabalável em Maria de Nazaré. O Chico não foi diferente, ele pediu socorro a Maria Santíssima, porque o médium sempre foi pobre, né? Isso materialmente falando. Ele trabalhou 35 anos no antigo Ministério da Fazenda, numa fábrica de algodão, para conseguir lá sua mísera aposentadoria, um saláriozinho mínimo, e vivia numa casinha que fora doada. Então, ele não tinha bens materiais. E ainda mais naquela época, ele estava começando no trabalho, né? Não tinha como ajudar, a não ser a sua fé inabalável. Vamos ver o que ele receita então para a jovem adoentada. Corte a receita em 60 pedacinhos e no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com água, que será abençoada por ela. Repita 2 vezes diariamente no horário marcado. A enferma agradeceu e partiu. Passado um mês, tornou ao centro. Eu creio que ainda lá em Pedro Leopoldo, né? Depois Chico se transfere para Uberaba, mas ele inicia a sua mediunidade de trabalho curativo de psicografias em Pedro Leopoldo. Passado um mês, ela tornou ao centro, estava corada, saudável, feliz. Pois é, Chico, conforme sua recomendação, pedi socorro à Mãe Santíssima, engoli os pedacinhos do papel da receita e estou ótima. Este curioso episódio nos remete aos mistérios da fé, que definiríamos como uma convicção plena em alguém ou alguma coisa. Jesus dispensava os benefícios de suas curas, dizendo-lhes, Marcos capítulo 5, versículo 34, a tua fé te salvou. A semana passada eu conversava com um amigo sobre as curas, né, que as pessoas acreditam muito que determinadas pessoas podem curá-las. E até pode, depende da fé que a pessoa enferma tiver, né? Porque ninguém cura ninguém, isso é fato. O próprio Jesus deixava isso muito claro. Vá, que a sua fé o salvou, não peques mais para que não te aconteça o pior. Dizia que o resultado da cura dependia única e exclusivamente da pessoa enferma. Não era, o médico não cura, ele apenas trata, né, uma enfermidade, digamos assim, um tumor. Vai depender muito de cada um. Por isso que tem reações diferentes, aqueles que se curam e aqueles que não. Depende do merecimento, da força de vontade. Não que premiasse a fé, simplesmente demonstrava que ela é fundamental, estabelecendo uma conexão entre nós e os poderes espirituais que nos conduzem. Há quem diga, tenho fé, mas Deus não me ouve. Absurdo, né? É porque exercita mera expressão verbal. É o falar da boca para fora. Se o coração não palpita no compasso das palavras, vã será a nossa fé. Então as pessoas externam apenas, né, com palavras, mas não vivenciam de fato. Fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Assim ensinou-nos Emmanuel. Deve ser racional, inclusive. 2 perguntas. A fé é fruto do merecimento ou é merecimento ter fé? As 2 alternativas estão corretas. Acredito que ocorra frequentemente a primeira fé por merecimento. Imagine, ouvinte, amigo, alguém que em face de uma existência digna, honesta, virtuosa, mereça a cura de determinado mal. Não obstante, é preciso, conforme Jesus, que se abasteça do fogo sagrado que é a fé. Então, durante as horas de sono, mentores espirituais conversam com ele na espiritualidade, dizendo-lhe que fique tranquilo. Cultive a oração com a certeza de que receberá a bênção desejada. Daí sua íntima convicção ao despertar de que o problema será superado
a partir da intervenção de determinado médio ou recurso medicamentoso e até mesmo de uma fantasia envolvendo uma receita médica dividida em 60 pedaços. Foi o que aconteceu com a jovem. Nós devemos sempre orar, principalmente nos momentos que antecedem o nosso sono, não é? Porque através do desdobramento do sono, nós somos levados, às vezes, a alguns hospitais no mundo espiritual, onde tem interferência de espíritos superiores ligado ao campo medicinal, e ao retornar do corpo físico na manhã seguinte, nos sentimos mais aliviados e certamente essa cura chegará. Mas depende muito de, como eu falei, depende do merecimento, da fé de cada pessoa. Consideremos a segunda alternativa. Se, em face de uma doença, dificuldade ou problema, oro ardentemente com a plena convicção de que receberei ajuda da providência divina, estarei criando condições para ser beneficiado. Sim, você cria um campo, né, que vai te dar oportunidade da espiritualidade amiga se aproximar. Um campo vibracional elevado. Posso não alcançar inteiramente a graça desejada se não se completou o resgate ou não tenho mérito suficiente para tanto. Não obstante, serão significativamente amenizados e abreviados os meus padecimentos. Mesmo que a pessoa não se cure de imediato, de alguma maneira vai ser abreviados aí os seus padecimentos, sofrimentos. Seja a fé por merecimento ou merecimento da fé, importante é cultivemos a oração. Porque se a fé estabelece a sintonia, é a oração que sustenta a ligação com os poderes espirituais que nos governam e nos favorecem com as suas dádivas. Então a oração é de suma importância. Jesus orava sempre, ensinou-nos inclusive o Evangelho no lar, que todos devemos fazer, trazendo bênçãos de luz para nossos lares. E a fé pode encarar 60 pedaços de papel de uma receita como poderoso medicamento. Mas é a oração contrita que estabelece precioso canal para a captação das bênçãos dos céus. Então, meus queridos irmãos, tenhamos fé em nós, né? Em Deus, na espiritualidade. Você tem que acreditar em si também, né? Isso é importante. É muito interessante tudo isso que nos foi trazido até agora em relação à fé. Principalmente quando a gente lembra, né, daquela frase tão conhecida que fala exatamente o seguinte: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. A fé é um atributo de tanta importância nos dias atuais, porque a gente se vê diante de tantas situações desafiadoras, as quais, sem ter uma fé, a gente não conseguiria, né? A gente não consegue passar. E por diversas vezes a gente fala, eu sou uma pessoa de fé. Mas concorda comigo, se você é uma pessoa de fé, você precisa confiar nos ensinamentos do Cristo. Você precisa confiar que Ele sabe exatamente o que está acontecendo e o porquê de estar acontecendo. Porque se eu falo que eu tenho fé, mas eu não confio, então eu não tenho fé. Porque muitas vezes a gente diz ter fé e duvida de tudo que está acontecendo. Poxa, Kate, eu tenho tanta fé, eu orei tão fervorosamente, mas a minha mãezinha desencarnou. Aí eu trago para você a seguinte reflexão: ter fé não impede com que as coisas que são necessárias para o seu aprendizado e para o aprendizado daqueles que você ama aconteça. É necessário muitas vezes que passamos por momentos desafiadores. Muitas dessas situações podem sim levar ao desencarne de alguém que nós amamos, mas isso tem um propósito que nós não podemos interferir. Então, ter fé é confiar que o melhor será feito para todos os envolvidos naquele processo. E muitas vezes eu estou doente, ou o meu filho está doente, ou a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha esposa, ou um amigo muito querido,
e eu peço com muita fé e muita devoção, mas a pessoa não é curada. Já parou para pensar que às vezes essa doença que veio na vida dessa pessoa ou da sua própria vida seja necessário para o seu aprimoramento espiritual? Porque muitas vezes algo acontece para expurgar aquilo que estava no nosso perispírito. Então a doença deixa de ser uma coisa ruim e passa a ser uma bênção. Por que uma bênção? Porque ela está expurgando tudo aquilo de negativo que nós imprimimos no nosso perispírito e agora precisamos liberar. E se já estamos nesse processo de exteriorizar, de expurgar, porque de certa forma temos merecimento para isso. Então, meus queridos amigos, vamos pensar. Porque o Espiritismo, ele não diz que é uma fé raciocinada, então vamos raciocinar em cima da fé. A fé é muito além daquilo que nós acreditamos que seja. Ter fé é confiar nos desígnios da espiritualidade. Porque se tudo foi escrito de maneira correta, com um propósito, porque tudo embaixo do céu tem um propósito. Se eu acredito que Jesus, que protege, que governa esse planeta, é quem é, e portanto eu tenho fé nesse ser tão iluminado, por que eu vou desconfiar ou duvidar de algo que está acontecendo porque eu julgo desnecessário? Nós, queridos amigos, não temos a capacidade de julgar necessário ou não o que nos acontece nessa existência. Exatamente porque não temos a capacidade de visualizar por completo a nossa existência terrestre. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num planeta que nos exige foco, persistência, coragem, resiliência, determinação, vontade de ser uma pessoa melhor a cada dia, apesar dos tropeços. E acima de qualquer coisa, é necessário fé. Aquele que tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, dirá para uma montanha que ela arrede dali e ela se moverá. Vocês já viram uma semente de mostarda? É tão pequenininha, é tão minúscula. Então, se eu tiver fé deste tamaniquinho, eu vou conseguir realizar proezas na minha vida? Vai. E na vida do seu irmão, e na vida de todos aqueles que convivem com você. Porque quando tudo for embora, se tudo desabar ao seu redor, se você tiver fé, será tudo que você necessita para reerguer. Tudo pode te faltar, menos a fé. A fé é o sentimento primário de todos aqueles que se dizem cristãos. Porque ela vai nos mover seguir adiante. Pensa comigo, tá fácil hoje em dia, nos dias atuais, está fácil a gente acordar todos os dias? Quando acordamos, já sofremos uma avalanche de mensagens, de notícias nos telejornais, nos nossos celulares, né, nos aplicativos, de tragédias, de guerras, de mortes, doenças, violência de todas as ordens. E nós respiramos fundo e pensamos: de onde eu vou tirar forças para seguir meu dia? De onde eu vou tirar forças para seguir adiante? Da fé. Porque com a fé eu terei força e eu terei coragem. Quem conhece, quem escuta o André Trigueiro aqui, tem o Papo das 9, que ele apresenta sempre, né? Às quartas-feiras, às sextas e aos domingos. E ele fala sempre: força, coragem e fé.
É tudo que nós precisamos para seguir adiante, para não sucumbir ao mal, para não desistir da caminhada. Porque se a gente desiste da caminhada, se a gente perde a nossa fé, a gente perde a nossa existência. Queridos amigos, muitas vezes, mesmo tendo fé, nós vamos passar por momentos muito delicados. Lembra quando Cristo disse: todos aqueles que seguir adiante levando a minha palavra, levando os meus ensinamentos, não terá uma vida fácil, mas terá uma vida proveitosa, uma vida de verdade, que levará ao amadurecimento. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. E tudo que Jesus nos mostrou durante a sua trajetória e a sua caminhada pela terra foi que a fé remove montanhas, que a fé precisa ser inabalável. Todos os dias nós dizemos que temos fé, porque eu sou um homem de muita fé, eu sou uma mulher de muita fé. Mas na hora que o problema bate lá na sua porta, a primeira coisa que você percebe é que não tem fé. Porque somos colocados em xeque. Sabe aquele aluno na escola que precisa passar pela prova para mudar de ano? Então, nós precisamos vencer essas etapas. Precisamos passar na prova. Precisamos seguir adiante. O mundo está difícil. As coisas estão acontecendo. Violência, tragédia, guerra, fome, frio, morte. Terríveis coisas acontecendo, mas eu preciso seguir adiante, eu não posso sucumbir. Ninguém disse que seria fácil, mas disse que seria necessário ficarmos firmes para seguir adiante. Quando nós cuidamos de uma planta, vocês aí que estão ouvindo agora e que tem uma plantinha, você vê que a plantinha está lá praticamente morta. A gente vai, a gente aduba, a gente rega, a gente cuida, a gente conversa e temos fé que ela vai conseguir renascer, se reavivar. Nós somos muitas vezes essa plantinha murcha, caída, e o combustível que nutre essa nossa terra para que a gente possa reavivar é a nossa fé. Muitas vezes a doença é necessário, a prova das dificuldades financeiras é necessário, as dificuldades que vivenciamos no dia a dia são todas necessárias para que possamos amadurecer o nosso espírito, que possamos fortalecer a nossa existência, fortalecer a nossa fé, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa, ao deixar essa existência, ter cumprido o nosso cronograma com louvor. Mesmo com algumas recaídas, é necessário que a gente ressurja, que a gente limpe a poeira, bata no peito e diga: eu vou adiante. Olha para frente e para o alto e segue, sem desistir, tendo fé, tendo força, tendo coragem, tendo confiança. Quem tem fé tem que ter confiança. Confiança em tudo que a espiritualidade nos traz, com tudo que a espiritualidade coloca. Porque se acreditamos que Jesus, o governador do planeta Terra, continua no leme desse barco, não podemos perder a nossa fé. É necessário acreditar e seguir adiante. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Estações do ano. Qual estação do ano você prefere? O calor do verão? O suave perfume e as temperaturas amenas da primavera?
ou ainda o vento fresco outonal precursor dos dias frios invernosos. Alguns se adaptam aqui ou acolá, nessa ou naquela temperatura, estação, clima. Mas nenhum de nós poderia dizer que uma delas é a mais importante. Cada uma tem sua finalidade. Assim, podemos dizer de nossa existência aqui na Terra. A cada época da vida, a cada estação do ano, objetivos, experiências e desafios novos. Nascemos qual a primavera, cheia de promessas e de um vir a ser no construir planos para um futuro próximo. É na nossa primavera, nos primeiros anos de nossa existência, que nos preparamos para uma nova vida que se inicia. Nessa época, quando as lembranças e valores do ontem ainda dormitam, é que a terra do coração deve ser adubada e cultivados novos valores nos jardins de nossa intimidade. A infância, primavera de nossa vida, é época propícia para a educação e formação de novos caracteres em nosso mundo íntimo, quando nos estruturamos, alma imortal, para os desafios de nova existência. Como na natureza, após a primavera, em nossa vida chega o verão, oportunidade de produzir, crescer e frutificar. A juventude nos chega com a empolgação, energia e arroubo, suas parceiras diletas. Porém, como na natureza, os frutos do verão serão condizentes com os cuidados realizados na primavera. Tomar cuidado na primavera, frutos saudáveis no verão. No verão de nossas vidas, é a época do aprendizado, quando os valores que trazemos na alma desde o ontem se somam aos adquiridos em mais essa existência para enfrentar desafios e embates. No verão, os momentos decisórios de nossa existência, quando as opções do caminhar são tomadas e as estradas a trilhar são escolhidas. Logo mais, quando menos se espera, a empolgação dos dias intensos se sucedem os prenúncios do outono. As experiências vividas na estação anterior ganham a oportunidade da reflexão. No outono de nossa vida, a maturidade nos chega trazendo o aprendizado. Nos dias outonais da existência, o aprendizado e a vivência do verão ganham o tempero da experiência, que oportuniza novas opções, que novos olhares nos ensejam reflexões mais profundas. Logo mais, o ocaso do inverno nos arrebata a existência, através da velhice, quando a alma reencarnada tem o ensejo de olhar todo o seu caminhar, a refletir e analisar toda uma vida. O inverno, ao contrário do que se pensa, é estação de conquistas. Já não mais as conquistas externas, pois que o corpo alquebrado e a energia da juventude distante pedem outros caminhos. É na velhice que as mais profundas análises do próprio eu se oportunizam, quando olhamos nós mesmos em perspectiva ao longo de mais uma existência vivida. E para que essa reflexão ao final de uma existência? Aí, olhamos para a natureza para aprender que a reflexão profunda e silenciosa do inverno é só mais um preparo para outra primavera que se aproxima. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, no reino do teu lar em paz celeste, repara quantas sobras de fartura. O pão dormido que ninguém procura, o trapo humilde que não mais se veste, o desgaste, tudo quanto reste, pois arrebata o melhor a aventura e socorre a aflição dos pobres que respiram gemendo em noite agreste. Teu gesto amigo florirá perfume, bênção, consolo, providência e lume na multidão que segue ao desalinho. E quando o mundo te não mais conforte,
essa leve migalha além da morte fugirá como estrela em teu caminho. Então, meus irmãos, vamos auxiliar os nossos companheiros mais necessitados. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Que assim seja. Minha querida irmã Kate, suas despedidas. Muito obrigada mais uma vez pela presença, obrigada Pedrosa, obrigada a todos da Rádio Clube, a todos que nos ouvirão depois lá no YouTube. Deixem suas mensagens, os seus recados, as suas sugestões, as suas críticas. É sempre tudo muito bem-vindo para que o programa possa crescer e atingir o maior número de pessoas. Muito obrigada pela sua presença. E também eu peço aos ouvintes que compartilhem o nosso programa, né, com aqueles que são afins, obviamente, à doutrina, né, amigos particular. Tá? Uma boa noite para você, Kate. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude meu irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.